Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Vai tudo bem comigo também. Eu quero dar graças a Deus aqui pela vida do pastor Jefferson, que está ali. Obrigado por ter vindo me ouvir. Todos os amigos que eu tenho aqui na sede, obrigado pela presença de vocês. A igreja de Nerópolis, que apareceu alguns, cadê aquele povo que estava ali, hein? Sumiram? Devem estar por aí. Eu quero... Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Levíticos 14. Agradecer a Deus também por esta oportunidade tão bela de estar aqui. E eu espero hoje ser uma bênção para todos. Para aqueles que ensinam, para aqueles que pregam. Que Deus nos abençoe. Meu carinho e respeito por todos os professores daqui do ministério. Que Deus seja bondoso para conosco, no nome de Jesus. Amém? Se de pé, como de costume. Capítulo 14, versículo 1 a seguir. Depois, Rivelino, você me fala onde você comprou esse blazer bonito aí, tá bom? Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. 2 pontos. Será levado ao sacerdote. Amém? Somente tome o seu assento. Que Deus nos agracie com a sua palavra. No nome de Jesus, amém. Há um tempo atrás, tinha um moço que fazia uma propaganda de uma certa loja, e ele era o garoto propaganda, e pelo que eu soube, era também o idealizador da propaganda. A propaganda era: quer pagar quanto? Certamente você lembra. E um advogado de São Paulo resolveu ir à loja e comprar algumas coisas. E ele fez uma lista enorme, um caminhão de coisas. E quando chegava no caixa, a moça usava o jargão da propaganda. Ela perguntava: quer pagar quanto? E ele respondeu: quero pagar R$1 por mês. E ela falou: não é possível, não tem jeito. Ele disse: não, eu quero pagar R$1 por mês. E ela falou: olha, não tem jeito se eu pagar R$1 por mês. Ele saiu dali sem a mercadoria. Todavia, ele consultou os seus direitos como advogado que era, entrou na justiça, o juiz bateu o martelo e a loja teve que vender os produtos a R$1 por mês. Quer pagar quanto? E o quer pagar quanto acabou ficando caro. Se tem uma coisa que irrita a gente como consumidor, é a propaganda enganosa, não é verdade? Não é verdade, sim ou não? Deixa a gente extremamente indignado, né? Falaram, mas não era aquilo que falaram. E a gente vai ficando bravo. Aí a questão, bem aqui, é que primeiro aparece um Deus que é Jeová Nissi, que é Jeová Sedequenu, justiça nossa, que é Jeová Jirê, dentre muitas outras definições para esse Deus, que encantou os judeus na sua aparição e nas suas manifestações. De repente, quando esse Deus acha de se mostrar, ele é um leproso. E pareceu propaganda enganosa.
A lei sobre as lepras, elas se iniciam no capítulo 12 e ocupa 12, 13 e 14. Moisés, ou os sábios logo após Moisés, intitularam o capítulo 12 de Tazria. Tazria. O termo quer dizer, ela fará brotar, ou ela fará crescer. Em um sentido mais profundo, poderia se dizer, ela dará a luz. E ela tem nome, Israel. Fará crescer, fará brotar, um renovo. Isaías 61:11 vai falar sobre ele. Ela fará crescer, fará brotar, um renovo. Ok. Quando chega no capítulo 14, o tema é Metzorá. O tema escolhido pelos sábios, em cima desse capítulo, é Metzorá. E Metzorá quer dizer leproso. Lepra é Tissarat. Leproso é Metzorá. E Salomão, escrevendo um provérbio, ele disse: guarda a tua boca de falar coisas más, e a tua língua da maledicência, e assim poupará o teu corpo de problemas. E problemas é Tissarot, e lepra é Tissarat, e não está próximo um do outro à toa. A praga, a lepra, discutida no capítulo 12 e no capítulo 14, não é um distúrbio do organismo, é uma intervenção ou um castigo de Deus na vida de quem joga conversa fiada fora. Quer um exemplo? Estava tudo tranquilo, Miriam resolve falar de um casamento que Moisés tinha tido lá na Etiópia. E ela está falando mal do primeiro casamento de Moisés, porque Moisés quer largar a segunda mulher, Zípora. Então ela, na defesa da cunhada, vai reclamar com todo mundo, vai falar para todo mundo que Moisés já passou por uma e agora está passando por outra e só quer saber de subir monte, de orar e de escrever livro. Não tem tempo para mulher. E Deus achou inconveniente a conversa dela e a feriu de lepra, Sarat. E é exatamente o fato de Tissarat ser uma doença de proveniência espiritual, que somente uma atitude espiritual para curá-la. Muito bem. E o Levíticos vai apresentar a forma do sacrifício e o remédio para tal ocasião, para tal enfermidade. Escute, Levíticos foi colocado no patamar da lei, no ponto mais alto, no dedo do meio, como eu disse na terça passada, porque Levíticos é o livro que faz o equilíbrio, ou melhor, fazia, me permita usar o verbo no presente, para a gente sintonizar, incorporar a mensagem. Ele fazia o equilíbrio das coisas. Olha aqui. Quando Israel pecava, e esse mundo era colocado em perigo diante de Deus, então Moisés gritava: Arão, corre, oferece um sacrifício. E Arão corria, passava a mão em um carneiro, um cordeiro, um boi, e sacrificava o bicho. Quando Israel pecava, o mundo começava a despencar. Quando Arão sacrificava, Levíticos fazia o mundo se equilibrar de novo. Mas então Levíticos parece um balão viajando com a humanidade, tentando manter as coisas no lugar.
Só que o mundo peca e esse balão fica oscilante para lá e para cá. E Levíticos, com todo o seu poder, não conseguiu equilibrar as coisas. Por isso que na próxima vinda do Messias, ele vai equilibrar as coisas definitivamente. Aleluia. Então ele é colocado no meio para fazer um equilíbrio das coisas. E ele é colocado no meio também, para nos fazer entender que Deus tem pessoas para a direita e tem pessoas para a esquerda. Mas tem pessoas escolhidas para trabalhar e organizar as coisas. E essas coisas, essas pessoas, devem estar no meio, no centro dessas coisas. Quem entendeu diz amém. E era Levíticos quem vinha ensinar tudo isso para a gente. Levíticos que vinha ensinar tudo isso. Mas a má inclinação do ser humano, depois você deixa aberto aí em Levíticos 14. A má inclinação do ser humano é que fazia as coisas saírem do lugar, ao ponto de Levíticos perdoar o pecador, mas não transformar o pecador. Por que que o sacrifício de Jesus é um só? Porque ele vale para o pecado cometido ontem, para o pecado cometido hoje. Por favor, não cometa ele amanhã. E a má inclinação, pastor Jefferson, fica dividido, se você ler Levíticos, em 3 partes. Primordial, agudo e crônico. Eu estou falando do seu pecado e do meu pecado, escute. A má inclinação divide-se em 3 etapas: primordial, agudo e crônico. Primordial é aquela tendência que eu tenho para o pecado, simplesmente por ser carne, por ser gente, por ter nascido. Primordial. Agudo é quando eu já não estou sentindo vontade de pecar, certo pecado, mas eu com meus próprios pés o procuro. Ele já está em patamar agudo. E crônico é quando eu estou viciado em um pecado. Eis aqui um grande problema. Primordial, agudo e crônico. Pastor Abigail, bispo Abigail, disse que tem 3 tipos de gente que não se arrepende, que não se transforma. Isso quem falou foi o bispo Abigail, viu? Não foi eu não. Tá? Ele disse: o caloteiro, o mentiroso e o fofoqueiro. Ele disse: essas 3 raças aqui. Eu tenho um amigo que mente tanto, mas ele mente tanto. Um dia eu disse assim: fulano, cara, tu mente demais, diminui essas mentiras pelo menos. Ele disse: eu nunca menti, André. Mentiu de novo. Crônico, problema crônico. Escute. E aí, quando Deus feria uma pessoa de lepra, essa pessoa deveria ir ao sacerdote. E ela deveria se expor, mostrar para ele sua pele. Primeira coisa que ela ia fazer, estou falando do poder de um sacrifício, era arrancar toda a sua roupa. Eu disse que lepra, aqui do capítulo 12 ao 14, se adquire por maledicências, fofocas, disse-me-disse. E quem faz vergonha para os outros agora vai passar uma. A primeira coisa é arrancar toda a sua roupa.
e mostrar todo o corpo para o sacerdote. O sacerdote ia raspar todos os pelos do seu corpo. E quando eu digo todos, eu estou dizendo todos. Todo o pelo do seu corpo. Sobrancelhas, barba, todo, de cima a baixo. Para olhar toda a sua pele em detalhes. Quando ele olhasse e dissesse, leproso, ele pegaria um documento, assinaria, leproso, daria para a pessoa ia vestir, e ela ia sair do convívio, do templo, da sociedade. Ela não iria na feira, ela não iria no cinema, ela não iria em praça pública, ela iria ficar completamente isolada. Por isso que o acometido de lepra é uma metáfora ambulante da morte. Aleluia. E para quem não entendeu, Isaías 53 vai falar do leproso de Deus e vai mostrá-lo como uma metáfora ambulante da morte. Um homem sozinho, ferido de Deus e oprimido, de quem manuseava-se ou balançava-se o rosto. Uma das características do Messias leproso é estar num canto sozinho. Israel só não esperava que isso ia se manifestar tão literalmente. Eu fiz questão hoje de pegar o livro do profeta Isaías, estava todo em português, nós passamos tudo para o hebraico, e eu fiz questão de dar uma olhadinha no capítulo 53, versículo 4, nós o reputávamos como Metzorá Elohim, leproso de Deus e oprimido. O que eles não esperavam era que esse homem ia se manifestar exatamente dessa maneira. Aliás, não esperam, não aceitaram. E foi exatamente dessa maneira que ele se manifestou. Aleluia. A pessoa iria ao sacerdote se ela vaticinasse dizendo, leproso, você está leproso. Então a pessoa ia ficar isolada por 7 dias. Depois ela voltaria ao sacerdote, ao sumo sacerdote. E ele iria olhá-la novamente. Digamos que no momento de isolação, de estar sozinha, de estar abandonada, de estar separada, ela se arrependeu. Então Deus a curou da sua lepra. Digamos. Então ela deveria pegar 2 pombinhas ou 2 rolinhas. 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Deveria encontrar um pedaço de cedro e levá-los lá no sacerdote. O sacerdote ia juntar isso com mais alguma coisa. Ele ia pegar as 2 pombinhas, ia pegar a madeira de cedro, e ia pegar isopo. Enquanto o cedro é a maior das árvores, o isopo é o menor dos arbustos. Sabe por quê que Deus estava fazendo desse jeito? Porque enquanto o leproso estava falando maledicência contra a vida dos outros, ele estava se sentindo o maior, por isso que estava oprimindo o outro, se sentindo um cedro. Aí Deus vai usar para limpar ele isopo, pequenininho. 2 pombinhas ou 2 rolinhas.
madeira de cedro, isopo e carmesim. Carmesim é tinta fabricada por um inseto, quermes, um inseto, um verme, que dá em árvore, dá em plantas. Aí ele deveria, o leproso está limpo, né? Ele deveria olhar para o leproso, e o leproso está entendendo agora, pastor Jefferson, que em toda a altivez dele, ele está sendo limpo por um verme. Pelo menor dos arbustos. Aí o sacerdote pegaria o carmesim e passaria no dorso da mão. O dorso da mão é a parte externa da palma. Passaria no dorso da mão, para que ele entendesse que o sacrifício que o estava limpando levaria ele para a rua com uma marca, para ele mostrar para a sociedade. E para quem não entendeu, eu vou expor de outra maneira, tá bom? Cristão que é cristão tem que carregar no dorso da mão e no corpo as marcas do nosso leproso, para a sociedade entender que a gente foi limpo por ele. Então o sacerdote pegaria também um vaso contendo água, mataria uma das aves, apenas uma das aves, derramaria do seu sangue no vaso com água, e aí, aquele sangue misturado com água, o sacerdote passaria na orelha dele, no polegar dele, da mão, e no polegar do pé. E ele teria que sair dali com uma mancha de sangue na orelha, para que ele aprendesse a falar menos e ouvir mais, entendeu? No dedo da mão, para que ele preservasse, não pegar nas coisas que não convém. E no dedo do pé, para que ele prestasse atenção onde ele pisa. Porque tem gente que ama tanta maledicência, o disse-me-disse, que ele sai da casa dele para ir na casa do irmão, só contar aquela fofoca. Mas hoje Jesus vai passar uma mancha de sangue aí no pé de muita gente, e você vai ficar atento onde está pisando e para o que está pisando. Isso aí, só acredita? Olha o tanto de gente lá de Nerópolis que veio aqui ouvir o pastor deles, pastor. Levanta a mão aí atrás, olha lá. O povo gosta de ouvir o pastor, hein? Escute agora. Lepra externa. Lepra externa. Vamos aplicar essa lepra externa como os nossos pecados. Os nossos pecados nos trazem lepras externas. São as nossas vergonhas quando a gente é descoberto. Lá em Deuteronômio diz assim: sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. Como é difícil quando a pessoa é descoberta, não é? Como é difícil quando a pessoa é descoberta. Os fariseus eram extremamente exemplares na sua vida. Mas aí chegou alguém que conseguia ver além das aparências. Porque aquilo que a gente apresenta em público é muito fácil de ser aceito.
A questão com Jesus é além das aparências. Por isso o convite não é para subir o monte para orar, é para entrar no quarto. Porque lá no monte, no banco da igreja, a gente ora preocupado com o que o nosso irmão do lado está ouvindo sair da boca da gente. E lá no quarto não tem por que manter a capa, né? Por isso é uma oração secreta de alguém que está em secreto e para alguém que ouve em secreto, e também responderá em secreto porque ele não se agrada a fazer vergonha a ninguém. Aleluia. Jesus, em dado momento, encontrou-se com 10 leprosos. 9 eram judeus e 1 era samaritano. E quando Jesus de longe, ele já dá logo a palavra que está em Levíticos: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E eles indo viram-se curados. Quando eles viram-se curados, sabe a primeira coisa que eles resolveram fazer? Eles foram deixando assim o samaritano de canto, e eles foram se reservando assim, deixando o samaritano de lado, foi deixando de lado, foi deixando de lado, e o samaritano foi ficando para trás. Foi ficando para trás. Aí saiu 9 boboca para mostrar o bumbum para o sacerdote. E um samaritano que resolveu voltar para adorar. Vou falar de novo, tá bom? Parece que só o samaritano entendeu bem que ele estava atuando como profeta, mas também era sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. 9 saiu para ir mostrar, né? A cara rapada e tudo mais. Mas um voltou para adorar, porque quem volta para adorar não vai passar vergonha e nem vexame. Aleluia. Aleluia. Pastor Charles, já só falta 20 minutos. Muito bem. O segundo tipo de lepra que vai aparecer no capítulo 14 é lepra em casas. Construção, casa. De repente a pessoa via que lá na sua casa apareceu uns furinhos lá na parede, avermelhados, e aí a pessoa achou que era lepra e ela vai chamar o sacerdote para consultar se é lepra. Se ele olhasse e dissesse sim, é lepra, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer era tirar todos os móveis de dentro da sua casa. Tudo. Por quê? Porque se tinha lepra na casa, a cama estava leprosa, a mesa estava leprosa, as cadeiras estavam leprosas, todos os utensílios estavam leprosos, então não servia. Então começava-se um processo. Quem está me entendendo, diga amém. Vou chegar em você. Começava-se um processo para curar a lepra da casa, extinguir. Primeira coisa a ser feita: arrancar o reboco, todo o reboco da casa. Agora, irmãos, colocar reboco é fácil. Agora, tirar reboco, olha a dificuldade disso. Tirando reboco por reboco. Tirou todo o reboco, tirou, joga tudo lá fora. Fora da cidade. Vamos esperar 7 dias. De repente, apareceu lepra nas pedras da casa. E agora? Vamos tirar as pedras.
tira as pedras da casa, arranca tudo, joga lá fora. Vamos olhar o alicerce, como que está? Se deu lepra, vai arrancar até o alicerce. Se não deu, fica o alicerce. Só que tem uma questão. Deus não tem negócio com casa. Deus tem negócio com gente. Só ouvi um glória a Deus, eu vou falar de novo. O negócio de Deus não é com coisas, o negócio de Deus é com pessoas. E eu posso afirmar que não era de casa que ele estava querendo falar. Porque em dado momento, ele disse que é sábio o homem que construía a sua casa sobre a rocha. E nenhum de nós saiu por aí procurando uma rocha para construir a nossa casa. A gente sabe que ele está falando da nossa vida. Então a casa de Levíticos não pode se restringir a uma construção. A questão é que a lepra que ele está apontando agora não é externa, é interna. Que não pode ser vista quando a gente vai na feira. Que não pode ser vista quando a gente canta no coral da igreja. É uma lepra interna que não pode ser vista muitas vezes nem pelo marido. E o que são então essas lepras internas que nós guardamos? Essas pedras arrancadas são os momentos que a gente vive. É os momentos que a gente guarda consigo mesmo, de coisas que nos aconteceram, que não estava no planejamento daqueles que eram os nossos tutores, os nossos pais, que de repente fez manifestar para a gente um mundo que a gente não estava esperando. Eu vou falar em linguagem mais clara para você entender. De repente, você não sabia, mas descobriu que tem adulto que abusa de criança. E aí, na construção da sua vida, alguém, movido por Satanás, pegou uma pedra e encaixou na construção que é você. E você, para que ninguém visse a vergonha de uma pedra leprosa na sua vida, você pegou reboco. O reboco é as maneiras que nós achamos para esconder as nossas lepras, as nossas dores, as nossas frustrações. E você pegou o reboco e rebocou a pedra e deixou tudo muito bem organizado, tudo muito bem bonito, e todo mundo que visita a casa que você diz assim: nossa, mas é uma bênção. Porque a gente tem mania de julgar pelas aparências. E se o nosso travesseiro conversasse, aí então é que as pessoas descobririam que nós chegamos até aqui nos trancos e nos barrancos. Que a gente só está de pé porque alguém que é superior a gente nos mantém de pé. E eu sinto que a voz de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. 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 São pedras que são colocadas em momentos de agressão ao invés de correção, porque são duas coisas completamente diferentes. São pedras que são colocadas de agressões psicológicas, que vai formando exatamente aquilo que a gente é. E o convite de Jesus
é que a gente deixe o sacerdote arrancar todas essas pedras interiores e construa uma nova casa para a gente. Aleluia. Agora a dificuldade é arrancar os rebocos da aparência que a gente criou para se proteger, para se guardar. Porque o reboco da aparência é que recebem os elogios vazios daquilo que a gente gostaria de ser, mas que na verdade a gente não é. E aí, como dito, colocar reboco é fácil. O difícil é arrancar esses rebocos. E eu tenho visto pelo Brasil afora algumas pessoas sendo expostas, tendo a sua vida expostas, né, dos seus pecados ocultos, das suas lepras interiores. E eu sei que muitas vidas de muitos homens e mulheres de Deus que foram expostas se perderam ministerialmente, porque nós estamos no meio de uma igreja que não sabe perdoar. Ao invés da igreja imaginar que em muitos casos Deus permite essa exposição a fim de salvar a pessoa de si mesma. Porque um dos gritos de Lutero foi que Deus o livrasse do homem mau que ele era. Porque é exatamente nos momentos de isolamento que eu manifesto o leproso que eu sou. Quando não tem ninguém para ver a minha lepra, o meu pecado crônico, que está enraizado em mim, que é a sustentação dessa casa leprosa que a vida me fez. Estou pregando, fazendo poesia. Mas há um sacrifício para nos livrar dessa lepra. Aleluia. Abra sua Bíblia. Evangelho de João. Capítulo de número 19. Versículo de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja. E fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Cura de um leproso. 2 aves, madeira de cedro, carmesim e isopo, e um vaso com água. Ok. Jesus nunca foi representado por uma galinha. Galinha nunca foi símbolo da pessoa de Jesus. Não é porque ele disse eu queria ser como a galinha faz com seus pintinhos. Eu queria fazer. Não é porque ele disse isso que galinha seja um símbolo dele. Não quer dizer isso, não. Até porque galinha nunca foi usada em sacrifício. Usar galinha em sacrifício era proibido.
Usava-se pombas e rolas. Por quê? Porque o leproso é ambulante. Ele não vai entrar em cidade. Mas pombas e rolas estão no campo. Uma curiosidade. Por que tem que ser ave no sacrifício? Porque você já viu quando elas dão em um milharal? Um monte de uma vez? Ou quando elas estão reunidas em uma árvore para dormir? Já viram? Na virada do dia? O converseiro que é? Já, não já? Você já viu, não já? Certamente. E é exatamente por causa do converseiro delas, que tipifica a fofoca, a maledicência, que vai morrer a ave no sacrifício. Então, a gente tem ali, para cura das nossas lepras, 2 aves, 2 pombas. Uma está sendo representada pela pessoa de Jesus, porque uma ave morre e outra ave é solta. Uma é representada pela pessoa de Jesus, a ave que vai morrer na madeira de cedro, o sangue, o carmesim, o hisopo presente, o vaso presente, e a pombinha está morrendo. A outra ave solta em campo aberto está aqui sendo representada logo mais à frente, pela pessoa do Espírito. É as 2 aves para a nossa purificação. Então nós temos o cenário completo que eu e você precisamos para que Jesus intervenha nas nossas lepras. Aleluia. Está muito bom, mas eu quero terminar agora com um único recado. Disse o Senhor a Moisés a respeito de lepra: manda ir ao sacerdote. Ei, não guarde mais para você. Nós estamos vivendo o avanço de uma cultura que ela está passando batido no nosso meio. A cultura de não confessar os nossos pecados, não falar das nossas lepras. Sabe por quê? Porque existem lepras crônicas que nos levam à força para os nossos pecados. Que essa lepra só vai ter início de cura no dia que você assumir para você mesmo e para o sacerdote da casa que você tem essa dificuldade. Ano passado eu morei o ano inteiro em Cuiabá, e um dia eu desci, saindo do condomínio a pé para ir num café que vendia um próximo. Ia na minha frente um travesti, cabelo amarrado, blusa branca transparente com um sutiã segurando alguma coisa, uma saia curta e um salto alto. E eu pensei comigo: corajoso ele, muito corajoso, muito corajoso, porque nós temos irmãos que têm impulsos homossexuais e não é capaz de admitir nem para si mesmo. São lepras interiores.
irmãs, que de 4 mulheres, uma foi violentada, que foram abusadas, mas não fala desse assunto com ninguém. Segredos às 7 chaves. Lepra crônica assolando toda a casa, que determina as suas reações perante situações. Porque não são as situações que nos mostram, são as reações que nos identificam. E a boa notícia para você é que Jesus quer livrar você desse problema. Vou contar de novo para terminar. Alguém disse que um sábio encontrou Elias na porta da cidade e perguntou para ele: que dia que o Messias vem? O Messias já veio, está aí dentro da cidade. Dentro da cidade? É. Onde? Procure ele nos corredores, nas vielas, entre os desvaridos. Procure ele nos locais da sua alma onde você não leva pessoas. E como eu vou reconhecê-lo? Onde ele fica, com quem ele está? E Elias respondeu: o Messias está no meio dos leprosos. Ele está entre os leprosos. E o que ele faz entre os leprosos? Elias respondeu: ele desata a atadura deles. E por qual sinal eu irei reconhecê-la? E Elias respondeu: o Messias é o único cujas ataduras estão garradas na sua carne, porque ele não para tirar as próprias ataduras, porque ele gasta tempo desatando ataduras e passando óleo nas feridas de outro leproso. Até hoje, Jesus tem passado óleo nas suas lepras. E você vai vivendo aos trancos e barrancos. Mas Jesus tem uma cura para oferecer para você. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si. Mas nós o refutamos como ferido de Deus, leproso de Deus e oprimido. E é exatamente assim que Ele está. E Ele não condena você pelos seus traumas secretos, nem pelos seus pecados crônicos. Muito pelo contrário. Ele quer que você pare de vir aqui para receber um pouco de óleo sobre essas feridas. Ele quer curar você. Se coloque de pé, por favor. Canta algo apropriado aí, Revelino. Não pense que você é único. Porque o que difere a gente um do outro é as diferenças de lepras, que são muitas. Mas todos nós carregamos alguma. Só existe 2 tipos: o ex-leproso e o leproso que deve ser curado. Não existe um terceiro. E o que Israel nunca quis entender, Ronan, é que Levíticos inteiro estava querendo ensinar isso. Porque cada vez que morria um cordeiro, um carneiro, um boi, esse boi tomava o lugar de quem realmente deveria morrer, que era o leproso de Deus. Quando morria um carneiro, um boi, o boi representava a pessoa de Jesus. Mas chegou um ponto que não dava mais.
onde tinha gente levando carneiro e boi para morrer, simplesmente para dizer que estava entregando algo para morrer no seu lugar por causa dos seus pecados. Olha aqui a diferença. Em Levíticos, eu levo o carneiro para morrer no meu lugar. No Evangelho, o cordeiro vem se oferecendo. Aleluia! E aí ele vem se oferecendo para carregar isso aí que você carrega com tanta dificuldade. Quem quiser uma oração, a gente vai orar junto. E Deus já usou essa mensagem para curar muitas pessoas. Eu espero que o próximo seja você. Aleluia! Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Tem algum leproso que tenha coragem de assumir isso? É muita coragem. Se você tiver coragem. Uma vez falando sobre esse assunto, eu mal terminei, professor, e veio uma velhinha dos 60 e tantos, e ela disse, gritou bem ali dizendo, pastor, eu tenho uma lepra. Eu falei, meu Deus, que coragem. E ela veio e cochichou a lepra dela para mim. Eu disse, é muito corajosa mesmo. Passou-se quase um ano, eu voltei lá, ela me recepcionou na porta, pastor Jefferson, e disse assim, ó, eu fiquei curada aquele dia. O sacrifício por nós é melhor. E essa pomba do Espírito, o Espírito solto em campo aberto, precisa achar uma casa sem lepras para pousar. Aleluia! Por isso você numa semana é o mais crente, e na outra semana já está lá de novo. Perdoa